Bom dia, boa tarde para vocês aí no Brasil. Sou Santana, do canal Somos Luz, Gomes BCN, estou aqui na praia. Deixa eu mostrar para vocês onde eu estou. Olha que lugar lindo. Nós vamos falar hoje sobre o quê? Sobre quais hábitos nós devemos criar para mitigar a crise climática. Que lugar melhor do que ter o sol, a terra, o ar e a água? E eu. Eu queria ficar assim, porque aí dá para vocês verem melhor, só que não sei se o sol se vai ficar bem assim. Peraí, deixa eu ver. Pela luz. Deixa eu mandar aqui um convite para Simone. Simone. Espera aí que fica com reflexo do sol. Deixa eu ver aqui assim. Aqui também fica com muito reflexo do sol. Nossa, que áurea linda, hein? Bom, vamos ver o que a Simone acha, como é que ela fica ali. Quando ela entrar, e depois eu dou uma transferida. Está se ouvindo bem? Deixa eu ver. Gente, acho que assim, cada um dos dá para indo bastante. Bom, tudo bem, já conto aqui sem maquiagem alguma. Que luz linda, porque somos luz, somos luz, somos luz. Deixa eu limpar bem a câmera. Vamos ver se ela já está aqui. Dá para ver bem? Tem gente que adora filtro, né? Para que filtro melhor que esse? Deixa eu ajustar bem aqui. Nossa, que raio de luz! Deixa eu ver aqui, que ele está na pedra. Deixa eu focar aqui. Acho que assim fica bem, né? Nossa. Bom, vamos ver se a Simone já entra, porque assim a gente começa, né? Vamos lá. Tum, 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 tum. Simone. Vou mandar pelo cu também, ver. Bom, vamos ver quanto tempo demora para ela já se. Ai, que verdade. Quem não conhece, gestora de uma de uma bom, conecta, que ela já deveria estar conectada, né? Aqui um segundo, hein? Bom, acho que ela já deve estar para entrar.
Simone ha enviado uma solicitude para estar intervindo em direto. Ver. Transmitir em direto. Já aceitei. Vamos ver se já entra. Se não entrar, agora eu cancelo e mando para você, tá? Aceitar. Deixa eu mandar para você. Ai, peraí. Ai, tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Eu tô me vendo e tô vendo você. Gente, você vê minha coroa? Que linda. Linda! Não, maravilhoso. Esse raio de sol tá incrível, né? Cara, como é que eu não... o outro direto foi a mesma coisa, eu não consegui ver. Olha só que lugar lindo, Simone. Eu cheguei do trabalho. Você tá me vendo, né? Eu estou vendo você. Tá, e você tá me ouvindo bem? Não há som, não há som ambiente, só a minha voz, né? Só a tua voz, tá perfeita. Tá, ok. Mas olha que lugar que eu vim falar com você. Sobre Ai, quais são os hábitos que nós devemos criar para mitigar a, as crises o cal- climáticas. a crise climática. Eu fiquei sem voz agora, lindo, né? Então, aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Eu cheguei do trabalho, eu comecei a andar, a praia tá ali, tá? E eu trabalho aqui no final, assim. E eu vim andando, vim meditando, eu saí às 4 da tarde, então as Torres Gêmeas, o Hotel Vela, olha só, coisa mais linda. Aí eu falei, hoje eu tive um dia, eu já levo alguns dias não dormindo muito bem. Bom, para quem não sabe, deixa eu me apresentar. Eu sou Santana, eu moro aqui na Espanha já fazem 22 anos, e eu tenho depressão, já fazem 7 anos, mas eu já estou terminando de deixar os medicamentos. Mas essa semana, como teve muitos portais energéticos, e eu não estou aqui para ninguém acreditar ou não nisso, e eu sou canceriano e influi muito. E agora nós entramos no ciclo solar do Sol, né? E teve o eclipse não, teve o solstício de verão e tudo, e foram muitas energias. E eu tô tendo uma reestruturação energética, realmente. E hoje pela manhã, Simone, já vou te passar a palavra, tá? Agora deixa eu sentar um pouquinho aqui. Pode. Eu tive uma... Tá bom, assim ou incomoda você esse raio de sol? Não, tá ótimo. Pode ficar, tá lindo. Tá. Ai, obrigada. Eu ou o sol? Os dois. Os dois. Então, peraí, deixa eu segurar aqui melhor. E, cara, mas assim, as coisas vão acontecendo na vida da gente, não é por casualidade, né? Tudo tem uma sincronicidade. Antes de ontem, eu fiz 2 lives sobre 2 temas que eu amo. Estou trabalhando há 6 dias direto, hoje foi o último dia, e tenho folga o fim de semana. E cheguei do trabalho, a primeira foi com um cantor e ator que eu conheci quando eu fiz o Caminho de Santiago, um jovenzinho, 24 anos. Cara, é um artista, o nome dele é Dani. E nós fizemos um direto falando sobre como utilizar a arte contra a homofobia. Em seguida, eu fiz com um psicólogo brasileiro que estuda os Vedas, né, que são as escrituras mais antigas que tem registro aqui na Terra, são 3.000 anos mais antigas que a Bíblia, que muda-se o nome, mas basicamente é a mesma teoria, é a mesma filosofia, vemos todos um Criador. E fala da primeira batalha de Kurukshetra, que é uma batalha, foi uma guerra física, mas fala sobre essa batalha interna que nós temos, cada um com as nossas sombras. Eu não sei se você faz terapia, eu faço a terapia junguiana, e esse tema me interessa muito. E eu fiz com muito prazer. Eu falei, cara, vou fechar o fim de semana, na sexta-feira, falando de um tema que é extremadamente importante, porque não dá para você ter uma saúde mental, uma saúde emocional, espiritual, sem a matéria estar saudável, que é o nosso corpo, mas mais do que o nosso corpo, é o nosso planeta, né? E eu falei, cara, que maravilha, porque eu adoro o seu trabalho, o seu projeto. E eu estava estruturando, eu fiz aqui algumas anotações para nós falarmos sobre, que eu tenho certeza que você preparou algo interessantíssimo, para a gente falar quais são esses hábitos que nós temos que refazer. Mas antes disso, eu dei essa volta toda para falar o seguinte, eu queria muito que você agora você participou de um filme,
Eu vou para o Brasil em novembro, estou louco para assistir esse filme. E nós falamos sobre temas muito interessantes, vamos continuar. Mas eu queria começar o seguinte: quem é essa Simone? Como foi que você chegou nesse projeto do coco, que é lindo, dessa reciclagem, estudando gestão de reciclagem que você está estudando? Como começou esse projeto? Faz um resumo para a gente. Porque você falou da emoção que foi participar desse filme com a sua irmã, que vocês são gêmeas, ou são clones, que eu não soube identificar qual era qual. E você se emocionou muito. Então, ter uma história, além dessa profissionalidade e desse comprometimento que você tem com essa causa que é tão importante, eu queria que você, dentro do que você quiser expor, óbvio, quem é essa mulher que chegou a esse comprometimento e vai falar hoje para nós sobre esses hábitos que nós temos que mudar pelo câmbio climático? Bom, bom dia, boa tarde para vocês aí no Brasil, bem-vindo, a palavra é sua, gata. Bom dia para vocês, boa tarde, né? Enfim, meu nome é Simone Godoy, sou moradora de Ubatuba, catadora de materiais recicláveis, estudante de gestão em cooperativas, né? Então, falar de mim, é difícil a gente falar da gente mesmo, né? É mais fácil a gente falar dos outros do que falar da gente mesmo. Mas quem sou eu, né? Como começou esse projeto? Eu sou de São Paulo, nascida em São Paulo, na Zona Sul. E o meu pai se aposentou quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade e resolveu adotar Ubatuba como moradia, né? E desde então eu cresci em Ubatuba. E depois, quando eu cresci, voltei para São Paulo, porque eu queria estudar outras coisas e tudo mais, né? E ficou a minha família aqui. Meu pai faleceu, né? Ele fez a passagem, né? Se encerrou um ciclo aqui. E ficou a minha mãe e meus irmãos, ficaram eles aqui em Ubatuba. E a minha irmã, ela fazia curso de nutrição e fez um TCC a respeito da extração da fibra do coco. Por isso que a cooperativa hoje que eu trabalho se chama Cococia. E essa cooperativa, ela, nesse TCC, tinha que ser no final do TCC havia uma construção de uma cooperativa para fazer o beneficiamento do coco verde, né? Porque a fibra do coco hoje, exatamente, ela é muito usada, além do substrato que é usado como adubo, né? Então a fibra do coco, ela tem aí uma infinidade de benefícios, né? Então antigamente se fazia o revestimento de bancos de carro. Hoje a fibra do coco ela é misturada com o plástico para diminuir a quantidade de plástico de utensílios, é feito contenção de encostas e tudo, uma série de coisas, vasos, enfim, né? Uma infinidade de tecidos também, não? Tecidos, roupas são feitas com a fibra do coco, enfim, né? Esse é um assunto que eu não domino muito bem, mas eu sei que várias coisas aí dá para sair disso. E aí ela recebeu a visita da Economia Solidária da Unisol de São Paulo, né? E acabou virando, ao invés de ter uma cooperativa do coco, já que o coco não é tanto o ano todo, por que não ter uma cooperativa para fazer o gerenciamento dos resíduos sólidos? Né? Então, em 2015, Gilda iniciou a cooperativa aqui, né? Quer dizer, antes era uma associação, a cooperativa se tornou também em 2022, nós trabalhamos com 2 CNPJs. Mas como é que eu fui parar aqui? Quem sou eu, né? Eu me casei muito nova, no meu primeiro casamento, fiquei perto de 7 anos casada, acabei me separando, né? E nesse processo de separação eu falei, quero voltar a estudar, quero ir para São Paulo, porque o Ubatuba não oferece essa condição. E aí eu fui para São Paulo e comecei a fazer faculdade de psicologia. Em São Paulo, trabalhando, estudando e tudo mais. E nessa época eu já estava separada, né? Conheci o meu atual companheiro, né? E depois de alguns anos sozinha, e hoje estou casada há muito tempo, né? Há mais de 20 anos no meu segundo casamento.
Uhum. E eu sempre fui uma pessoa tranquila, minha família sempre foi uma família onde eu sempre tive um bom acolhimento e tudo mais, Uhum. né? E o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que acho que essa parte de trabalhar o social, sabe, de ser mais humano, isso veio muito dele, porque ele também era uma pessoa muito tranquila. E a minha família a vida inteira trabalhou. Meu pai, na época, era pastor evangélico, né? E ele fazia muita obra social, realmente muita. Ele, aqui em Ubatuba, num bairro aqui do Ipiranguinha, no Parque dos Ministérios, ele construiu um lar de idosos, né? Com tudo com doação, terreno doado, material doado e tudo mais, Que né? lindo! E hoje não é mais um lar de idosos, porque precisava fazer algumas adequações e não se tinha dinheiro para fazer as adequações, era muito caro, mas acabou se tornando um centro de referência para crianças e adolescentes. Então, hoje tem lá esporte, enfim, tem uma infinidade de ações, né, que atendem aos jovens aqui da região, enfim. E aí, quando foi em 2016, faleceu o meu sobrinho, morreu de acidente de moto. E a minha mãe ficou muito doente. E aí eu resolvi vir para Ubatuba para ficar um pouco mais de tempo com ela. E quando eu cheguei aqui, ia fazer 2 anos, né, que foi no princípio de 2017, que a minha irmã estava com esse projeto da Coco aqui. E eu falei, pronto, e agora, como é que faz, né? Não, eu não queria, porque eu tinha muito preconceito, viu? Eu falava, imagina, vou colocar minha mão no lixo, porque eu sempre fui muito patricinha, né? Então eu andava minha vida era ir à padaria com o Luiz XV, né? Então você sair de um meio de vivência assim, né? E você com maus hábitos, porque eu tinha uma parede que tinha mais de 180 pares de sapato, por exemplo, era a minha paixão, a minha coleção maravilhosa, eram os pares de sapato. Então eu chegava nas lojas, eu falava, eu quero esse, eu comprava 16 pares de sapato de uma vez. Um absurdo, porque eu não ia conseguir usar todos, ia estragar, enfim, mas eu comprava porque era o meu prazer, né? Era o que eu gostava. E assim a minha parede tinha 180 pares de saltos, fora tênis e sandálias baixas, e chinelinhos e tudo mais. E quando eu cheguei aqui, eu não queria ficar em Ubatuba, porque depois da morte do meu pai, apesar de Ubatuba ser um lugar maravilhoso, para mim As lembranças, né? As lembranças, então se tornou um lugar muito triste, né? E eu não queria ficar em Ubatuba. E aí, quando eu pensei, eu falei, gente, eu não vou ficar, porque o meu marido é de São Paulo e ele continuou em São Paulo como continua até hoje. E eu simplesmente falei, não quero mais ficar em Ubatuba, vou embora. E aí eu disse isso para uma amiga, né? E ela falou assim para mim, Simone, se você tiver que escolher entre duas pessoas, ficar entre um ou outro, de conviver com uma pessoa ou outra, eu acho que eu optaria sempre por aquela que vai ter menos tempo de vida. E foi assim que eu decidi me estabelecer de novo em Ubatuba para ficar perto da minha mãe, porque o meu pai já tinha ido, né? E a minha mãe hoje, com quase 90 anos, ainda está do meu lado. E eu estou há 8 anos aqui em Ubatuba. E foi assim que eu comecei a trabalhar com essa questão de cooperativas, trabalhar com sustentabilidade e tudo mais, né? E eu confesso que esse trabalho, ele literalmente mudou a minha vida, em todos os aspectos. Eu acho que enquanto ser humano, sabe? Porque você começa a entender o quanto as pessoas são vulnerabilizadas, sabe? O quanto o catador de rua que pega o que as pessoas chamam de lixo da carrocinha, elas são hostilizadas. O quanto aquela pessoa que vai e pega... invisíveis. Totalmente. Nós somos, na verdade, não que nós sejamos invisíveis, nós somos invisibilizados, né? As pessoas... Exato, perfeito. E mesmo nós que somos hoje, estamos dentro de cooperativas ou associações que são estruturadas ou tudo mais, ainda existe muito essa invisibilidade, né?
muito grande, principalmente quando se trata do setor público, né? Agora há pouco, para vocês terem uma ideia de como a vida da gente é bagunçada, né, como um todo, até a legislação, para nós, é uma bagunça, porque existem vários tipos, existem 7 segmentos de cooperativa, né? E existe a cooperativa de trabalho, que é o segmento da reciclagem. Então, para todas as cooperativas, existe uma legislação que organiza, que regulamenta tudo bonitinho. As cooperativas de trabalho, de coleta e triagem e destinação de material reciclável, você tem que pegar metade da CLT, porque fala, olha, essa daqui da CLT serve para cooperativa, essa daqui não serve. Então, ainda é tudo muito bagunçado, porque não se dá atenção devida ao trabalho do catador, porque nós ainda não somos reconhecidos como profissionais no território nacional, porque nosso INSS, por exemplo, é pago como autônomo. Então, significa que se você é autônomo, você não é reconhecido como um profissional de fato, né? Você não teve ainda a sua profissão regulamentada. Então, nem reconhecida. Então, porque não convém, né, Simone? Não convém, porque o trabalho das cooperativas, dos catadores, ele é essencial. 95% do que volta para a cadeia produtiva, ele vem da mão dos catadores, né? Só que o que acontece? Quando você trabalha com 90% de catadores informais, sejam de lixão, ou sejam os catadores que estão na rua recolhendo o resíduo ali diariamente, seja para o que for, para comprar um litro de leite, para comprar 1 quilo de arroz, ou para comprar sua bebida, ou seja lá o que for, né? Isso vai para a mão de recicladores, né? de empresas que a gente chama de sucateiro, de atravessadores, onde é pago um preço mínimo pelo resíduo, mínimo possível para que os sucateiros tenham um maior lucro, né? Então, eles simplesmente pagam, enganam no peso e tudo mais, né? E aquele coitado que ficou o dia inteiro no sol, né? Pegando. Porque é a mesma coisa quando você fala da questão das cidades, elas não estruturarem as periferias. As periferias são péssimas, né? As comunidades não são cuidadas. Por quê? Por que não são cuidadas? Porque se eu estruturar aquele espaço, automaticamente as pessoas terão mais educação, né? As pessoas. E a educação, dignidade, conhecimento e a educação, direito. Ela é o que eles não querem dar. Ela é libertadora. Então, você automaticamente deixa de ter um curral eleitoral. Então, a pobreza no país, a fome no país, ela gera votos. Ela gera votos. Então, por isso que não essa questão não é tratada com o devido respeito e com a importância que deveria ser tratada. Porque a fome e a pobreza no Brasil, infelizmente, eles são instrumentos eleitorais. De poder, então, exatamente. De poder, né? Então, é isso. E quando eu comecei a pensar em todas essas coisas, eu cheguei aqui, né? Comecei a trabalhar na cooperativa, estava morando já em Ubatuba, e comecei a trabalhar na cooperativa, não sabia o que tipo de plástico era, esse ia para cá, outro ia para lá, ou seja, eu não tinha o mínimo conhecimento desse, porque trabalhar com resíduo é um universo gigante. A parte, paralelo. Totalmente, porque envolve tudo. Envolve o pobre, o rico, quem está na rua. Não dá para você distinguir e falar assim, olha, só quem é beneficiado é o rico, é o pobre. Não, todos nós somos beneficiados de alguma forma. Ou prejudicado. Né? Exatamente. Ou prejudicados, né? Desculpa te interromper. Por que você acha que eu escolhi esse lugar aqui? Nós estamos numa cidade extremadamente rica, num país rico. E eu vim aqui, eu acabei de sair do trabalho e vim aqui para o meio de que tem uma qualidade de vida, eu trabalho aqui do lado. Isso que nós estamos falando influi diretamente nessa qualidade aqui, é nisso daqui. E é um planeta só, é um lugar só.
E as pessoas têm que deixarem de separar, primeiro, o planeta, a natureza, de nós, porque somos o mesmo organismo. E além do que, como você explicou muito bem, ele uma arrogância humana de não querer dar essa importância, primeiro, porque mantém o poder estrutural da sociedade, e é uma escravitude, antes era uma escravidão, desculpa, física, e agora é mental. O seu trabalho não vale nada. Exatamente. O seu esforço não é digno. Você é o que você vai nascer pobre no sentido assim financeiro. Bom, continua, desculpa, que eu me Se anime por longe, vai empolga. lá. Mas é isso, entendeu? É bem nessa linha que você tá trazendo, porque existem interesses muito escuros por trás da questão do resíduo, né? Porque o lixo sujo, ele elege pessoas, né? Exato. Ele traz benefícios muito escusos muitas vezes. E quando você tem um trabalho direcionado, né? Que você tem começo, meio e fim e de destinação correta, então você vê o quanto é importante. Olhando essa paisagem, eu me lembrei de um fato. Nós tivemos no começo do mês a semana do Festival da Mata Atlântica, porque o Ubatuba hoje é considerado. Bom, né? Você falou para mim. Sim, mas Do Ubatuba Sudeste, né? hoje ela tem um patrimônio tombado da Mata Atlântica, né? Ai, Então, que Ubatuba é lindo, por considerado fim. hoje a capital da Mata Atlântica, né? É considerada. Então, para a gente é bem importante falar sobre isso quando a gente, todos os anos, nós temos aí 2 semanas onde fazemos o FEMA, o Festival da Mata Atlântica, e vários eventos ambientais acontecem nesse período, né? E Em nós julho. fizemos Quer dizer, em junho. em junho, ele começa no final de maio e vai até a primeira semana de junho, né? São aí 12 dias direto de eventos e tudo mais. E um dos eventos promovidos pela COPO foi uma limpeza ao redor do Rio Grande, aqui, esse rio maravilhoso. Sim. Tá muito Foram poluído, 300. Simone. Olha, até no começo do Ipiranguinha, na Rua do Cemitério, né, que você conhece, ele é até limpo. Depois que passa dali, não dá nem para, não tem mais condição. Então, isso porque nós limpamos aqui para cima, onde a água ainda é extremamente límpida, né? Foram 300 metros quadrados de espaço limpo. E foi 1h30 de limpeza com um mutirão, né, de pessoas. E foi retirada da encosta e de dentro do rio em 1h30. 1,50 toneladas de resíduo, que com certeza esse resíduo, com as chuvas intensas, eles certamente vão parar nos oceanos, né? E você me trazendo essa imagem maravilhosa, né? E traz a memória de que as águas, né? O mar, ele é responsável por 80% da fotossíntese que é feita, então, ou seja, pela qualidade do ar que as pessoas respiram quando estão nesses territórios como você está agora, por exemplo, né? Então, a importância do trabalho que a gente faz, ele traz, inclusive, é vital e traz a qualidade de vida para todo mundo. Agora, voltando ao tema, né? O que é que a gente pode fazer para mitigar a questão das crises climáticas, né? Então a pessoa fala, mas eu preciso entrar para alguma ONG, eu preciso montar um grupo informal da sociedade civil. O que eu faço para melhorar essa questão, né? Mesmo porque nós estamos num período aonde a gente chama de período de não retorno. Se até 2030 a gente não conseguir, não dá para diminuir, mas dá para frear o aquecimento em até 1,5 graus. Se a gente não conseguir, esse é o mínimo, né? Isso, a gente vai entrar num período de não retorno, né? Automático, daí para pior. Automático, exatamente. Recentemente eu fui
eleita delegada numa conferência para ir para a Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília, né? E nós tivemos ali a palestra maravilhosa de um professor universitário, onde ele trouxe dados que, por exemplo, a restinga, a nossa restinga, né, do Nordeste, por exemplo, ela está se acabando, né? Então, ela já chegou, na verdade, algumas partes, inclusive, desmatadas da Amazônia e tudo mais, já chegou num período onde não consegue mais recuperar isso, né? Então, a gente está chegando. É triste. E a gente tem, se você pegar num cronograma, a gente tem aqui em cima, nós temos o homem, né? E depois, que é o causador de todas essas intempéries. Quando vem as queimadas, vem os desmatamentos, vem a retirada desenfreada de petróleo, né? Tanto que a retirada do petróleo hoje, né? A exploração da retirada do petróleo hoje, ela está no topo da emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. Né? Então, depois vem desmatamento, e aí vem lá, né, com todas essas coisas, vem a emissão de gases de efeito estufa, e aí começam todas as problemáticas que a gente já conhece. Certo. E eu sabendo disso, o que eu posso fazer enquanto cidadão comum, né? Poxa vida, mas eu sou uma dona de casa, como é que eu posso contribuir? Né? Quando você recicla, manda, na verdade, para qualquer indústria de reciclagem, ou para cooperativa, ou você entrega na mão de um catador de rua, ou tudo mais, para que ele leve esse resíduo para ser reciclado, é maravilhoso, porque você está dando uma nova oportunidade para esse plástico, para esse papel, para esse papelão, e você está contribuindo para que a matéria-prima virgem não seja retirada, né, para que não haja mais degradação ainda de bens que a gente chama, esses bens não são renováveis, areia, água e tudo mais. Né? Por exemplo, a gente gasta cerca de 1 litro de água na confecção de um copo descartável. A gente vai lá e compra 100, né, para festa. Então, quando isso acontece, além de eu destinar o meu resíduo corretamente para alguém que faça essa destinação, né, levar para que a pessoa destine corretamente, o que é primordial dentro desse pacote? É a mudança de hábito. Então, eu costumo trabalhar muito com o reduzir, sabe? Então, vamos reduzir, vamos mudar os nossos hábitos. Poxa vida, eu contei para vocês que eu tinha 180 pares de sapatos de salto. Né? Hoje, eu não tenho nem, se eu falar para você, sei lá, se eu tiver uns 10, 15 estourando, né? Não tenho mais tudo isso, porque eu entendo que eu só tenho 2 pés. E que se cada vez, quanto mais eu consumo, né? Mais eu prejudico o planeta. Mais eu prejudico o planeta, porque se eu descarto um sapato, eu sei que eu vou descartar no aterro sanitário. Se eu descarto uma peça de roupa no resíduo comum, junto com o úmido, ele vai parar certamente no aterro sanitário. Porque existe uma problemática, todo mundo já ouviu falar do deserto do Atacama, sabe? Que os aviões passam lá, abrem, jogam aquele monte de roupa que a indústria não está mais vendendo e tudo mais. Hoje, o tecido, a indústria têxtil, ela é a segunda mais poluente do planeta. É a segunda causa mais poluente do planeta. Então, por que eu vou ter 10 calças se eu posso ter 5? Por que eu vou ter 50 pares de sapato se eu posso ter o suficiente? Né? Porque quando eu recuso, eu estou dizendo para o fabricante, olha, não dá, né? Eu tenho ainda, e você precisa colocar um freio, né, na sua produção, porque não vai ter venda, né? Infelizmente, a gente vive num mundo capitalista, né, onde não existe essa preocupação. Um dado, por exemplo, que eu acho que eu já até trouxe na primeira vez que nós conversamos, a indústria têxtil, 70% da mão de obra da indústria têxtil são feitos por mulheres pretas.
e mulheres pretas que trabalham numa situação literalmente análoga à escravidão. Então, como fazer para que a indústria têxtil se responsabilize? Existe a responsabilidade... Não, e desculpa, e a infantil, na Ásia? Sim. Vale. Pois é. A mão de obra infantil também é muito usada, né? Na confecção de peças e tudo mais. Né? E de marcas caras, hein? Nós estamos falando caríssimas. Continua, desculpe. Mão de obra, é utilizada muito a mão de obra escrava, né? E o que se fazer? Então, existe hoje, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, instituída em 2010, ali fala tudo que a gente tem que fazer para como deve proceder um grande gerador de resíduo e tudo mais, as indústrias, que elas têm que recolher, as embalagens que elas lançam no mercado, hoje minimamente 30%, né? Mas tem que ser retornável, né? Mas não é obrigatório, como você falou. 35% é obrigado, mas mais que isso, nós tivemos... enfim, eles não têm realmente essa responsabilidade ambiental, muitas indústrias, né? Porque eles têm que ter os créditos de carbono, enfim. Eles usam as cooperativas para fazer isso. Quando a gente recicla, vende as notas para a indústria, então ela está confirmando, olha, eu lancei no mercado, mas a cooperativa Coxia, ela conseguiu recolher lá 10 toneladas. Então, tá beleza, porque eles estão fazendo o trabalho sujo que eu deveria fazer, né? Enfim. Mas é uma estrutura, porque o governo fecha os olhos. Os governos, fecha os dá igual. Fecha os olhos. E os países ricos, exato. É uma roda. Continua, por favor. Tanto que os 20 países mais ricos do mundo, incluindo o Brasil, são os mais poluentes do planeta, né? Então, exatamente. É assim que funciona, né? Então, precisa regulamentar essa questão da grande geração, das indústrias têxteis e tudo mais, né? Como se fazer isso, né? Indo atrás de políticas públicas para que seja feita essa construção. Bom, vamos lá. Então, como é que eu posso continuar contribuindo, né? Quando você vai ao supermercado, que você conhece uma embalagem, eu trouxe para vocês o número 2, 4 e 5, né? Vamos aumentar um pouquinho esse leque, né? Só para facilitar para as pessoas que posteriormente... Se você olhar, por exemplo, identificar numa embalagem, embaixo das embalagens, geralmente tem um triângulo, então dentro do triângulo tem o número, e embaixo ele tem uma sigla, né? Então, do número 1 ao número 5 ela é reciclável. Passou do número 5, a gente não consegue destinar, né? Por vários fatores e tudo mais. Então, e o 7 é o que a gente tem que correr, né? O 7 é o que a gente tem que correr, porque o 7 ele é um tipo de plástico que ele tem... Pode ter até 12 misturas plásticas, além do alumínio, né? E você corre, porque geralmente tem os sachês de massa de tomate, aqueles que todo mundo adora comprar barato e fácil, né? Então, esse tipo de embalagem a gente abomine, porque a gente não consegue reciclar aqui na Coxia, é muito difícil mandar isso para reciclagem. Então, a mudança de hábitos ela é importante, consumir menos. O jeans, por exemplo, o tecido jeans, ele é, de todos os tecidos, ele é o mais poluente, por causa que a maioria dos tecidos das roupas do jeans é feito de algodão, né? Só que a tintura utilizada no processo, ela é altamente tóxica. Exatamente, é uma tinta à base de petróleo. Né? Então, ela é altamente tóxica que ao longo da vida, enquanto a calça rasga, você continua lavando e aquela tinta continua saindo durante todo o ciclo de vida dessa peça de roupa, você está entendendo? Então, a mudança de hábitos, ela é importante. Preciso ter uma calça jeans? Eu posso comprar um outro tipo de tecido que seja muito menos algodão, por exemplo, né, mas que seja menos contaminante. A cor da roupa que eu utilizo, ela influencia
Influencia de ser ou não poluente, o tipo de tecido influencia em ser ou não poluente. Então, nós temos, por exemplo, as malhas PV. As malhas PV elas são feitas de PET, fios de PET reciclado, né? Então, ao longo do tempo, ela também vai se desgastando, ela se torna em nano pedacinhos de plástico, que aquilo vai para o oceano, e aí os peixes comem, a gente come peixe com plástico. Come também. Então, é uma complexidade sem tamanho, né? Então, eu acho que a mudança de hábito e você... A gente tem... Quando a gente fala, por exemplo, de economia circular, né? A base da economia circular é a responsabilidade compartilhada. Então, quando você... E um dos lemas, né, digamos assim, da economia circular é o total reaproveitamento até a última gota. Então, você tem, sei lá, compra. Tem muita gente que pega a embalagem de produto de limpeza de Cândida, faz um vaso, sabe? Faz alguma coisa para reutilizar. E aí, quando aquilo se estraga, que não dá mais, ela quer trocar de vaso, ela consegue destinar ainda esse plástico para reciclagem, né? Então, quando ela pega uma embalagem para ser reutilizada, ela não precisa comprar um vasinho, por exemplo. Então, ela está deixando de consumir um outro tipo de plástico, aumentando a vida útil desse, e a reciclagem, na verdade, ela é o último estágio, né? Então, olha como é importante continuar falando da questão dos R's da reciclagem, né? E que repensar, né? Eu preciso comprar uma roupa, por exemplo. Eu preciso dessa roupa, eu preciso desse sapato. Será que não vai ficar demais? Será que eu vou conseguir usar? Será que eu vou usar uma vez por ano? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, se hoje toda a indústria têxtil parasse de fabricar qualquer tipo de peça de roupa, nós teríamos roupa para a população mundial durante 100 anos. Né? Então, para a gente ver o absurdo que é a questão do consumismo. Então, a mudança de hábito, ela é a arma mais eficaz que o consumidor final tem nas mãos para forçar o fabricante a diminuir a quantidade de produto lançada no mercado, né? Para diminuir para forçar o fabricante a melhorar a qualidade da embalagem. Sei lá, eu quero comprar um leite fermentado, por exemplo. Existem leites fermentados que eles vêm em embalagens de PVC, que a gente não consegue destinar, mas também tem o leite fermentado que vem naquela embalagem de PET, que vem na embalagem de PAD, né? São recicláveis? São. Eu preciso comprar, eu quero comprar, estou com vontade de comprar, eu preciso avaliar se aquele fabricante ele tem uma responsabilidade ambiental, ele se preocupa com uma embalagem que eu posso comprar e depois destinar corretamente. Então, são vários fatores, né? E como é que eu vou destinar? Falando de novo, se atente ao número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Lembrando que o número 2, número 4 e 5 são os plásticos que têm maior índice de reciclagem. Tá? Então, se você chega ao mercado e você vai comprar alguma coisa aqui, olha embaixo ou olha no rótulo para ver, olha, qual é o número desse. É chato, né? Porque se você demora uma hora para fazer uma compra, você vai demorar o hábito. É hábito. Simone, é que eu não estou te vendo, mas você pode mostrar com algum utensílio que você tem aí? Você tem alguma de plástico? Mostra para eles de novo. A parte de baixo, na parte lateral. Não tem? Bom, mas então... Deixa eu pegar aqui. Eu tenho um refrigerante bem na minha frente. Tá. Porque é assim, gente, enquanto ela procura, a arma está na sua mão. Nós somos a base nós somos a base desse ciclo e o fim. E nós só vamos mudar, não só com a mudança de hábito, mas é com informação e conhecimento. Porque tem que tocar no bolso dos empresários. Se não tocar, tanto faz. Por isso a ignorância é o pai da pobreza. E eu não falo de uma pobreza física, pobreza mental e espiritual.
conhecimento é tudo. Muitas pessoas ficaram surpreendidas da toxicidade que há em todos esses materiais que nós utilizamos, derivados do plástico. Então, ensina para eles aí. Porque como eu não estou te vendo, ensina de novo, mostra aonde que é na parte de baixo, na parte lateral. Fala outra vez dos números. Tem aqui, olha, por exemplo, peguei uma embalagem de refrigerante da Coca. Aqui a gente tem um triângulozinho, vocês podem ver, tem um triângulo. Dentro do triângulo tem um número, né? E fora tem uma sigla. E embaixo também não vai dar para ver porque a PET é transparente, mas aqui embaixo das embalagens vem sempre o triângulo e vem sempre o triângulozinho com o número e com a sigla embaixo, que é a nomenclatura do tipo de plástico. Pode ser polietileno, poliestireno e tudo mais, né? E esse número é o que você está falando, tem que ser 2, 4 ou 5, não é isso? 2, 4 ou 5 são os mais passíveis de reciclagem, né? Mas nesse triângulo é onde tem esse número, não é isso? É onde tem o número, mostrei para eles aqui, ó. Tem o triângulozinho, então dentro do triângulo tem o número, e embaixo do triângulo ele tem tem umas letrinhas, então pode estar lá, essa tá PP, né? Número 1, que é a PET, dentro do triângulo, e embaixo é PP, que é o tipo de plástico que está onde tem o rótulo, né, do refrigerante. E assim também é com todos os outros produtos. Embalagem de Cândida, de shampoo, embalagem de iogurte, Danone, embalagem de Cândida, amaciante, enfim, de todas as embalagens ela tem essa identificação alfanumérica, né? Então é importante você entender que do número 1 ao número 5 a gente consegue reciclar. Número 1 é a PET, tá? Que todo mundo conhece, né? Onde tem a água, o refrigerante, suco e tudo mais. Número 2 é o PAD, ele é um plástico de alta densidade. Por quê? Porque é um plástico para produtos corrosivos, para produtos químicos, então ele tem que ser um plástico com uma densidade bem alta, para que quando coloque o produto, ele não se desmonte, como não se corroa, né? Então, é um plástico usado para produtos de limpeza. As pessoas pegam um galãozinho para colocar gasolina, óleo, diesel e tudo mais. Aí a gente tem o número 3, que é o PVC, cano, que faz encanamento de casa. Ah, mas eu comprei um cosmético e veio um vidrinho que ele está escrito lá no triângulozinho que ele é número 3, ele é um PVC. Sim, ele é um PVC. Esse formato de PVC a gente consegue destinar nas cooperativas? Não. O único formato de PVC que a gente consegue é o cano, né? PVC de cano ou de forro. Tem aquelas portas sanfonadas que são feitas de forro de casa. Então, esse PVC a gente também consegue destinar, mas o PVC em embalagem, seja para cosméticos ou PVC para embalagens de alimento, ele não a gente não consegue destinar. É reutilizado. O PVC, não. A embalagem de PVC, por exemplo, o PVC em si, né? A maior composição do PVC é o cloro. Então, você imagina você ter um leite fermentado, que nós temos, né? Por exemplo, numa embalagem que ela é de PVC. Então, ou seja, é uma embalagem que, se a base daquela embalagem é o cloro, tóxica. Né, é extremamente tóxica, você imagina você envasar um alimento dentro dessa embalagem. Então, ou seja, não existe nenhum tipo de responsabilidade do fabricante. Ele só quer, exatamente. Você está entendendo? Nem com saúde, ele só quer ter um produto mais barato. Benefício. O capitalismo, né? É isso. E que número a gente... Claro, e que número a gente tem que utilizar para comprar os cosméticos, por exemplo? Que número? Então, você falou que o 3 não dá, porque o 3, desculpa te interromper, porque o 3 é o PVC, mas ele é altamente tóxico para nossa pele, ou porque a gente for tomar. Então, que número a gente pode usar
pode comprar que não seja tóxico para o meu organismo, para minha pele? Existem vários produtos que eles vêm na embalagem que tem o número 2 ou o número 5, né? Então, se tiver o número 2 ou o número 5, ele é extremamente passível de reciclagem. Já os outros números, tanto a embalagem feita de PET ou a embalagem feita de PVC, né? Essas embalagens, elas são extremamente difíceis para a gente conseguir destinar para reciclagem, porque geralmente elas são embalagens que já são feitas, né, de alguns outros produtos, né, tipos de plástico, que acaba sendo tudo misturado, tem lá, se é PET, ela é PET, aí mistura um pouquinho de PVC, aí mistura um pouquinho de outra coisa, então ele fica um plástico bem misturado. A gente não consegue. É uma bomba, porque a gente chega na cooperativa, a gente não consegue destinar esse tipo de resíduo. Hoje no Brasil, a Boticário, ela tem uma loja onde ela não existe dinheiro nessa loja, tá? Você não compra nem com cartão e nem com dinheiro. Essa loja da Boticário, você troca por embalagens de cosméticos, de perfumes e tudo mais. E a em Ubatuba também... ou não? Não é em Ubatuba, eu não me lembro exatamente a cidade. Mas existe, tá? Eu posso até verificar e na próxima vez falar para vocês. Tá, ok. Agora, a Boticário também recebe essas embalagens. Tá? Então, não consigo destinar para reciclagem, então você consegue levar em qualquer loja da Boticário. E a primeira vez que se leva, você ainda tem 15% de desconto nos produtos que você for adquirir. Né? Olha, aqui tem um sistema, desculpa te interromper, na Alemanha, que aqui na Espanha não é assim ainda. Mas lá eles pagam para. Aqui tem vários contenedores e tal, só não faz quem não quer. Tem uma tremenda facilidade, por isso que a gente paga imposto, como vocês aí também, né? Mas os políticos a gente já sabe como são. Mas lá na Alemanha, cara, olha que maravilha. Copo de plástico que você devolve na máquina, no container, né? Ele te devolve em euros, centavos. Olha que coisa show. Você está entendendo? Você vai, tudo que você recicla, você tem, óbvio que é um dinheiro mínimo, mas é um incentivo do governo para isso ser o quê? Um hábito, né? Então, aqui no Brasil existe uma empresa que ela, na verdade, ela é uma multinacional em sustentabilidade, né? E ela está implantando isso. Então, alguns lugares aqui no Brasil, eles fazem parceria com as prefeituras e para colocar essas máquinas, onde você coloca os plásticos que estão mais rentáveis, né? Principalmente a PET. E aí, só que não recebe nenhum valor, recebe-se um crédito, e esse crédito ele pode ser trocado em supermercado, farmácia, enfim. Por material, né? Por comestíveis e tal. Isso é claro, maravilhosa. Simone. A gente chama de moeda verde, né? Exatamente. Mas é que é isso, né? É que eu não lembro como é que se fala no Brasil. Aqui na Espanha a gente fala trueque, que era o comércio que se tinha antigamente, se trocava as coisas. Sim. Não havia o valor. Não lembro como é que a gente fala, né? A barganha, não era? Acho que era barganha que se falava. Bom, eu estou perguntando tudo isso porque é importante as pessoas, como eu falei para vocês, a gente vai ter que desenhar. Como eu também, além do que não estou vendo, né? Por isso que eu achei importante relembrar de novo onde é que se vê o triângulo, o número está ali no triângulo ou na lateral. E também, Simone, eu queria que você estendesse, não só para a parte reciclável, mas como a importância do que a gente compra na etiqueta dos produtos. Então, com leite se são com azeite de palma, ou se tem demasiada gordura hidrogenada, que são os comestíveis, são as coisas orgânicas, né? Se você puder falar brevemente sobre isso, da importância de a gente saber ler realmente, porque, igual você falou, dá trabalho. Cara, não é trabalho, é uma
como é que se fala? É um incentivo, não, agora não está saindo a palavra, é uma inversão na sua saúde, na saúde dos Inversão de filhos. valores. Sim. Exato, exato, e qualidade de vida. E além do que, como a gente fala para um público aí no Brasil, principalmente, classe média, média baixa, e as coisas básicas, que, por exemplo, a gente conversou da outra vez, a embalagem do arroz, a embalagem do feijão, a embalagem do macarrão, a do óleo, qual é o número, dentro das possibilidades também das pessoas, posso, porque a gente sabe que a realidade financeira é difícil, mas dá para mitigar esse impacto, não só no ambiente, mas não é só no ambiente, gente, é em nós mesmos, na nossa saúde. Não sei se eu me expliquei bem. Ah, sim, sim, eu entendi o que você disse. Olha, a gente acaba tendo dois ganhos nessa questão da mudança de hábito, né? Tanto o ganho ambiental quanto o ganho na qualidade de vida, da saúde e tudo mais. Porque, por exemplo, ao invés de eu comprar, você tem a feira livre, geralmente quando eu vou à feira livre, eu costumo comprar nas barracas onde vende produto orgânico, né? Porque é um produto que não tem tóxico, né? Não tem agrotóxico nenhum, né? E é um produto natural. E além da essa, além de ser a, a, a cadeia, né? Da gente fortalecer como é que se diz? Comércio local. Fomentar a economia do comércio local, né? Que são de pequenos produtores, você ainda vai estar tendo um alimento mais saudável, né? Então, não é tão difícil, na verdade, não é tão caro. Só que, por exemplo, porque o que você paga, de repente, num produto industrializado, você compra o natural basicamente pelo mesmo preço, né? E com uma qualidade muito melhor. Né? Então, e se nota essa na sua mudança de. saúde, que é o melhor, Sim, é prevenção. é realmente prevenção, né? Porque o agrotóxico, ele realmente ele mata, né? Não é uma Mata, coisa, mata, não não é é tão brincadeira. simples. Não, não é. Exatamente. Ele mata de fato, né? Então nós temos essa é uma das vantagens, né? O fomento da economia local e a qualidade de vida mesmo, com relação à saúde, né? E quando você fala, por exemplo, existe a possibilidade de uma pessoa que mora sozinha, ela consegue comprar de repente a granel, sabe, em alguns lugares, dá para fazer isso perfeitamente, né? Porque quando a gente compra o arroz, o feijão, o trigo, a farinha no supermercado, essas embalagens, infelizmente, a gente não consegue destinar corretamente. Então, dá para comprar, sei lá, eu gasto 1 quilo de arroz por semana, consigo comprar isso a granel? Consigo, né? Talvez não dê para uma família grande. Então, é um produto que ele é 100% natural, né? E facilita porque eu posso levar minha própria embalagem de casa, né? Exatamente. Para que ele já saia de lá no potinho que eu vou deixar guardado, né? E também existe essa vantagem. Agora, e se eu não tiver condição de ir numa feira agroecológica? E se eu não tiver condição de ir nos locais aonde me fugiu o nome, né? Mas os locais aonde eu consigo comprar isso a granel e de forma mais natural? E se, né? Eu for um trabalhador que vivo numa situação análoga à escravidão e eu ganho minimamente um salário mínimo, pago um aluguel e sobra o mínimo para alimentação. Que mal dá para comer, né? Eu ainda consigo modificar as coisas, eu ainda consigo melhorar a minha alimentação. Claro que não vai ser da mesma qualidade, mas, por exemplo, se eu for ao supermercado, tá? Como é que eu vou fazer essa seleção? Eu preciso entender que tipo de embalagem minimamente o fabricante está colocando. Porque se eu pegar aquele danoninho, sabe, aquele de bandejinha de 6, que é toda riscadinha, aquela embalagem a gente não consegue reciclar. Mas a embalagem de um iogurte natural, por exemplo, eu consigo.
É tão mais caro? Não. Se você for ver, né, pelo custo-benefício, não. Né? Ele sai basicamente 25% mais caro do que uma bandejinha. Se você comprar 3, significa que você está pegando 6, porque aquela bandejinha é compridinha, e a quantidade é bem pequenininha, né? E o iogurte natural, que é no potinho ali de 200 ml, é maior, né? Então, ou seja, se você... E o preço não é tão... acaba não sendo tão diferente, né? Ele deve ser 25% maior somente. E como é que eu vou saber? Eu preciso conhecer as embalagens. Então, número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Se atentando que número 2, número 4 e número 5 são os mais passíveis de reciclagem, além de que é o tipo de plástico, se for branco, ele tem muito menos toxina, porque não é adicionada a coloração, por exemplo. A tinta, exatamente. A tinta. Então, são detalhes, né? Eu preciso comprar um macarrão? Preciso. Tem uns que vem no pacotinho que é número 7, mas tem outros que vem no pacote que é número 5. Então, procura o pacote número 5. O preço nem é tão diferente assim e dá para mandar de volta para a cadeia da reciclagem. Então, são detalhes. Eu preciso comprar um leite. Eu vou comprar o Shefa, que vem numa PET, que a gente chama de PET leitosa, que a gente não consegue destinar para reciclagem. Mas ele custa o mesmo preço do leite de caixinha Tetra Pak. Só que a caixinha Tetra Pak a gente consegue destinar corretamente. A embalagem do Shefa branca, tem hora que a indústria recebe, hora não. Ou seja, a gente basicamente não consegue reciclar esse tipo de embalagem. Então, são hábitos que a gente vai criando quando a gente aprende que tipo de produto entende aonde é que o fabricante colocou o tamanho da responsabilidade dele. Então, mesmo as pessoas de baixa renda, né, que ganham minimamente um salário mínimo, talvez ela não consiga mudar os hábitos 100%, porque o poder aquisitivo realmente ele influencia muito nessa questão. Mas ela consegue, pelo menos, melhorar parte da qualidade de vida que ela tem com relação à alimentação. Né? Mesmo porque a gente está falando isso desde o início, como toda essa conversa, a gente volta lá para o início, né? Mitigar como eu, como cidadão comum da sociedade civil, consigo ajudar na mitigação das crises climáticas, recusando, repensando e mudando meus hábitos. Por quê? Né? Porque a gente está aí nesse processo, né, como eu disse, de não retorno, né? Quase não retorno de todo, enfim, né? de extinção mesmo do planeta. Tá? Parece utopia falar sobre isso, mas nós estamos caminhando para a nossa própria destruição. Então, hoje, eu com quase 53 anos, né? Se eu tivesse filhos, eu não tenho, mas se eu tivesse netos, os meus netos provavelmente não chegariam à idade que a minha mãe tem hoje, de 88 anos. Então, é um assunto realmente necessário. Muito sério e necessário que se fale em todos os âmbitos, né? Porque se acontecerem todas essas catástrofes, né, quem vai ser o mais prejudicado? É a população mais pobre. Porque se houver um aquecimento global acima de 1,5 graus Celsius, se houver... Então, quem tem dinheiro, quem tem um poder aquisitivo maior, ele tem o iate, ele pode colocar ar-condicionado até na área do lado de fora, se ele quiser. Né? Mas tá frio aqui em Campos do Jordão, ele vai para o Nordeste. Esquentou no Nordeste, ele vai para o sul do país. Então, existe essa condição. Agora, o pobre, né? O pobre prêmio, como é que a gente faz? Se aquece muito, como no Rio de Janeiro esse ano nós tivemos temperaturas com sensação térmica de 70 graus, né? Nós tivemos aqui em Ubatuba a sensação térmica de 50 graus,
divisa do Rio de Janeiro, ou seja, a gente quase morreu assado, né? Aqui em Ubatuba esse ano, né? Então, isso é o quê? São os efeitos do aquecimento global, né? Então, quem está sofrendo com isso? É o cara que tem grana, que é o que mais polui? Não. Olha, se eu disser para vocês, vou falar assim, vou colocar num genérico, tá? Vou colocar em números redondos para a gente entender, tá? De toda a poluição que é lançada, tá, no planeta, somente 10%. Quem tem a responsabilidade, essa responsabilidade de poluir o planeta com o consumo e com tudo mais, né, na contribuição da emissão de gases de efeito estufa, o pobre, quem é rico, ele tem 90% de responsabilidade na emissão de gases de efeito estufa. E quem é pobre, ele só tem 10% dessa responsabilidade. Só que quando o rico polui, quem tem o maior poder aquisitivo polui, o problema ele recai sobre as pessoas. Quem sofre é a maioria, e a maioria é a maioria invisibilizada e pobre. Então, mas, olha, nós é que sofremos com isso. Olha, deixa eu só te cortar. Tem muitos temas aqui, mas você estava falando, vamos falar do tema da reciclagem, como é importante. Você falando, as pessoas que não têm condições financeiras, mal dá para comer e tal. Aí entra uma coisa mais além, Simone, como é importante. Você sabe que nós evolucionamos como seres humanos através da cooperação. Sim. Nós vivemos num planeta que não foi feito para o ser humano, porque nós não temos garras, nós não temos forças, a nossa pele necessita de roupa para aquecer. Nós somos extremadamente frágeis. Como nós evolucionamos? Superamos os tiranossauros, superamos os mamutes, os tigres de dente de sabre. A cooperação. Foi através da cooperação que o ser humano evolucionou com a sua inteligência. E é através da cooperação que a gente vai romper esse ciclo e essa roda. Eu falei para você que uma gota ou um grão de areia não faz a diferença. Óbvio que faz. Óbvio que cada vez mais as pessoas que têm poder aquisitivo e consciência social têm o dever moral, ético e social de aplicar isso com os produtos que vão consumir e fazendo essa mudança de hábito. Mas isso não tira aquele flui muito mais do seu poder aquisitivo. Eu posso realmente, quem tem um poder aquisitivo maior, não falando de mim, das pessoas em geral, escolher. Eu posso deixar de ter, sair para uma balada, sair de viagem e tal, e ser coerente socialmente para o bem comum. Mas a pessoa que tem o dever também de se informar, porque nesse barco que é a Terra estamos todos, e cooperar através, como você falou, comprando pacote de macarrão, ou comprando iogurte e tal. Parece que é pouco? Não, não é. Porque existem essas embalagens que são tóxicas, porque tem lucro. Quando você deixa de comprar, seja o rico ou seja o pobre, aí essa minha analogia da reciclagem da união, vai tocar no bolso deles. Porque por mais que fabriquem, se nós teremos consciência ambiental e social e não utilizar esses produtos, eles vão ter que mudar. Não há outra opção. Não é uma opção só do rico, só do pobre. É uma decisão, é uma condição moral do ser humano para que o planeta onde que nós vivemos, que faz parte de nós, seja melhor e seja uma qualidade de vida para todos. É uma responsabilidade de todos. Por isso eu amei, te amo, como você explica muito bem, você tem um conhecimento disso. E quando eu falei para você que a gente vai ter que fazer esse trabalho de beabá com as pessoas, é porque elas, primeiro, para você saber do poder e o valor que você tem, você sabe que a autoestima é a base. Sim. Essa necessidade de comprar e comprar e comprar cada vez mais, não é sendo hipócrita, não. Eu também já tive muito de tudo. Hoje em dia eu já não tenho. Primeiro, porque as coisas aumentaram muito mais de valor. Eu tenho uma consciência social hoje em dia. Como você falou, eu tenho 2 pés, eu tenho 2 pernas. Eu tenho, sabe, eu não necessito
Não me enche teu último celular da moda, teu perfume mais caro, teu óculos mais... Não me é válido. Isso não quer dizer que você não possa utilizar o seu dinheiro para o que você quer. Sim, mas tem que ser com coisas sociais que repercutem na humanidade. E por isso que o seu trabalho, Simone, é extremadamente importante. Obrigado por você estar aqui de mão dada comigo, para que nós possamos o quê? Informar. E é falando, e é repetindo, e é mostrando, porque o ser humano está no automático. Ser feliz é ter, gente, não é ser. E ser feliz é você ter qualidade de vida também, mas ter qualidade de vida não é quantidade. Se está vendendo isso para que você cada vez mais não pense. Desculpa ter te cortado, continua, por favor, porque eu achava que era importante esse ponto da responsabilidade que a gente joga muito na... E é sim, óbvio que é maior de quem tem um poder aquisitivo, mas todos nós temos que ter, porque é aí que a gente vai tocar na base, que é a base financeira. Desculpa, vai lá, continua. Não, mas você disse bem, quando a gente tem uma responsabilidade moral, né? Eu vou mais além, né? Eu acho que informar a população, né, é mais do que um dever moral, sabe? Eu acho que é uma justiça. É uma justiça você informar as pessoas, porque já dizia, né, Paulo Freire, aí tem várias frases que eu gosto bastante, que eu sempre cito, e ele já dizia que o conhecimento ele é libertador, né? Então, a mudança de hábito, ela só vem através do conhecimento. Então, por exemplo, dentro de uma cooperativa ou de qualquer outro espaço, não dá para você trabalhar, por exemplo, a coleta seletiva sem você trabalhar a educação ambiental. Elas têm que andar de mãos dadas. E isso vai junto. Vai junto. Isso quer dizer informar as pessoas, né? Porque o conhecimento ele realmente é libertador, porque você só vai fazer o certo a partir do momento em que alguém te informa, olha, esse é o jeito certo de se fazer, né? Então, mesmo e te dá consciência, né, Simone? Ser consciente de. Consciente de. Porque tem muita gente que, e se eu disser para você que embora a população mais rica é a quem mais polui, eles são quem menos recicla. Porque quem recicla é o pobre e aquele que está ali mediano, né? Claro. Então, eles poucos Simone, vou te cortar, mesmo que não se falasse de reciclagem, nós que somos de família humilde, mas a minha, que é uma família humilde, normal, tudo se reciclava. Como você falou, compra a massa de tomate, que ali virava copo. A botella de cândida virava pote, tudo se reciclava. Tudo. Continua, por favor. Os refrigerantes eram todos retornáveis. Claro, né? O leite era colocado na porta das garrafinhas de vidro. O pão, não existia sacolas de supermercado, eram sacos de papel. Né? De papel, exatamente. Hoje tudo é plástico. A gente come plástico, dorme com plástico. A gente respira plástico, a gente tem plástico o tempo todo, né? E isso, e o plástico, além de tudo, ele é extremamente contaminante. Quando hoje 20% dos infartos que se tem, eles são causados por causa da contaminação com plástico. Comentei com vocês. Então, por isso é importante, eu fico muito lisonjeada, né, e honrada por poder, toda vez que eu posso falar a respeito do meu trabalho, de como ele traz o benefício, da importância que isso tem para a vida do ser humano, eu fico extremamente grata, porque eu acho que esse conhecimento, embora ele tenha muito do conhecimento empírico, porque muita coisa, muito do que eu digo não existem nos livros, você não aprende na faculdade. Isso é um conhecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo, do trabalho, da convivência com outras pessoas e tudo mais, né? Então, eu fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade de passar,
esse conhecimento, embora de forma simples e tudo mais, eu fico muito feliz por poder passar esse conhecimento adiante, né? E informar as pessoas, porque depois vai ficar disponível aí no seu canal, né? Exatamente, é para a vida. Isso aqui é para a vida. Para as pessoas pesquisarem. É possível ter uma vida mais sustentável, ganhando muito ou ganhando um pouco. Né? É uma decisão. É uma decisão. Você tem que. E é um comprometimento. E sabe o que acontece, Simone? É o que nós estávamos falando. Não sei se foi com você ou com algum dos colaboradores. As pessoas não pensam, já nem falo reflexiona, não pensam, atuam. Tudo está feito para você ir, sabe? A música é uma poluição que não é só ambiental, é visual, é sonora, é moral, é neuronal, porque as ondas que vêm vibratórias dos celulares, de tudo isso, influi. As pessoas não têm conhecimento, não sabem, sabe? E por isso que é tão importante falar, porque assim, esse dever que a gente, que não é nenhuma obrigação, mas eu tenho certeza que é um dever de cada ser humano você fazer com que esse mundo seja melhor. Ainda que seja um 0,0000001 milímetro, mas é um dever que a gente tem que ter. E não adianta jogar a culpa para o outro, não, somos todos nós. Somos todos nós, óbvio que tem mais culpáveis do que a grande maioria, só que a coisa só muda quando você tem atitude mesmo, como você bem falou daquela autora, escritora. Eu sabia que era difícil, mas eu fui lá e fiz. Ninguém quer fazer. As pessoas querem, a grande maioria não querem fazer, querem receber. E aí fica difícil, né? Sim. Aí fica muito difícil, né? Eu acho que a gente vive, o ser humano, a gente está aqui para evoluir, né? Então, nós estamos num processo constante de evolução, né? E a gente está aqui para aprender, sabe? Para crescer, para evoluir, para aprender, enfim, né? A gente está aqui para se tornar cada vez mais um ser humano melhor, né? Então, às vezes, trazendo, né, para o outro lado, às vezes a tristeza, às vezes a gente se machuca e pessoas ficam xingando, mas eu me machuquei, mas que isso, que aquilo, aí acabam falando um monte de coisa, mas a minha vida é infeliz, a minha vida não sei o quê. Só que se a gente começar a olhar, né, por todas essas coisas que acontecem por um outro ângulo, poxa vida, mas eu tô saindo de carro, furou o pneu do meu carro, né? Aí começa a brigar, poxa vida, furou o pneu, não sei o quê. Só que eu acho que tudo existe um motivo, né? O pneu furou, mas e se você fosse atravessar aquela rua e tombasse um caminhão, e se acabasse o seu freio num lugar onde seria extremamente perigoso e você caísse numa pirambeira, e se furou o pneu do seu carro porque você ia sofrer um acidente, ou porque você ia atropelar alguém e tudo mais, porque naquele ponto que você fosse passar naquele determinado lugar, poderia acontecer alguma coisa. Então, uma tragédia. Poxa vida, hoje, por exemplo, os meninos me ligaram assim, deu BO no caminhão, parou aqui, sabe? A primeira coisa que eu quero saber, vocês estão bem? Sim, não aconteceu nada com vocês? Não. Graças a Deus que não aconteceu nada, sabe? O carro a gente conserta, dá um jeito. Exatamente. Né? Então, eu acho que pensamento positivo sempre. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, então se eu quero uma coisa, eu penso, eu projeto, né? E depois eu vou pensar quais os caminhos que eu preciso trilhar para conseguir chegar lá. Conseguir aquilo. Objetivo, né? Mas eu preciso mentalizar. Eu acho que, eu ainda acredito que o ser humano tem jeito, né? Eu acredito muito. Então, estão tentando vender pra gente que não, mas não é assim, não. Há muita gente boa nesse mundo ainda, a grande maioria. Muita gente, exatamente. E no final das contas, a mudança de hábito, ele também é um processo. Ele é um processo lento. Adquirimos vários hábitos ao longo. Sim.
Nós crescemos com um tipo de educação, com hábitos que foram adquiridos ao longo da vida. Então, não é de uma hora para outra que as nossas atitudes vão mudar, que os nossos hábitos vão mudar. Mas, se eu hoje chegar no supermercado e falar, olha, vou falar bem baixinho para ninguém ouvir, não vou mais comprar a marca Yakult, porque o Yakult vem na embalagem de PVC, vou comprar outra marca, né? Não, e até o cheiro da embalagem, vê que não é coisa boa. Exatamente. Né? Você amassa, até o cheiro, gente, daquilo. Exatamente. Né? E outra, dá para fazer em casa, dá para você fazer em casa. Continua, por favor. O leite fermentado. Então, se você... Simone, eu te amo, sabia? Não sei se eu te falei isso hoje, mas te amo. Vamos lá. Vou fazer coraçãozinho pra você aqui, ó. Vai, não sei que não tá te vendo. Então vamos lá. E aí? Então é possível, né? Se com essa nossa conversa de hoje eu levar uma sacola retornável para o mercado e não pegar sacola plástica, para mim já está valendo. Exato, claro, exato. É que é assim, e não sei aí, mas aqui na Espanha, desde que eu cheguei, se cobra a sacola plástica. E antes era barata, era 2, 3 cêntimos, aqui já está 20 cêntimos. Não, mas eu tenho as bolsas retornáveis e tal. Aqui só em grandes atacados, né? Só grandes atacados. Em mercados menores, as sacolas ainda são distribuídas de forma gratuita. Mas aqui uma coisa boa, vou te interromper, tudo que era feito de plástico descartável, copo, papel, pratos, como é que se chama? Talheres, cotonete, agora é tudo de algodão não, de papel. Acho que já faz uns 4 anos. Já é tudo esse papel, já não vende mais nada de plástico. Claro, vai chegar no Brasil, mas você vê que triste, né? Você vê como a cadeia está indo, né? Já existe, mas é acessível, porque não existe mais. Porque, por exemplo, aqui em Ubatuba já existe o decreto de que não pode usar canudos de papel, as coisas de plástico. Mas ninguém. Ai, que bom! Então, ninguém, porque é mais barato, né? Mas ninguém cumpre, né? Ninguém cumpre. Então, existe falta de fiscalização, enfim. Não, e consciência. E consciência. Simone, olha, eu fiz aqui uma... Sim, continua, desculpa. É isso. Então, é isso, né? Depois a gente vai continuar, eu sei que você tem seu tempo muito arretreado, que depois eu queria comentar com você, para as próximas, a gente falar sobre como mitigar a crise climática. Nós precisamos adotar hábitos, nós estávamos falando sobre esses hábitos, né, diferentes, tudo isso. São os hábitos pessoais, o consumo local, evitar o desperdício de alimentos, que a gente não entrou nisso também, que é muito importante. Nossos hábitos pessoais, que é reduzir o consumo de carnes, a quantidade de água que se utiliza para 1 quilo de carne bovina, né? Sim. Evitar o desperdício de alimentos, a espera de sem óculos não dá para ler. Espera aí. Tem muito tema, a gente vai ter muito trabalho, mas a gente chega lá, não se preocupa não. Planejar as compras, como você estava falando, e aproveitar a sobra, as cascas dos alimentos. E as 3 R's, né, que era o reduzir, reutilizar e o reciclar. Priorizar o uso consciente e prolongar a vida útil dos produtos. Tudo é tão descartável, né? A vida é tão descartável que os produtos... Sabe o que me impacta? É essa completa e total consciência de que parece que só vai acontecer na vida do vizinho, do outro. Então, a gente está se autodestruindo porque a gente está comendo. Aquela história do plástico, do micro-ondas e tal, que é uma coisa básica. Cara, aquilo que eu já não faço. Eu já mudei. Eu já não faço e vou aprendendo muito mais com você. E a minha tia, que já tem a sua idade, ela falou, nossa, quanta coisa tem nesse negócio. É que as pessoas não sabem. Por isso que é tão importante. Sim. Obrigado por você vir aqui. Tem que falar, sim, sobre o transporte sustentável.
Quanto mais carro tem, quanto mais moto tem, quanto mais gasolina se queima. É uma coisa, o transporte público aqui na Europa, cara, é excelente. Claro que muita gente tem carro, o carro é muito mais barato, mas cada vez estão usando menos, usando carros elétricos. Então, porque para estacionar é caríssimo no centro das cidades europeias, qualquer uma. É caríssimo. E o transporte público funciona. E é decente, como tem que ser, sabe? E, inclusive, o combustível é gás, já não é mais gasolina há muito tempo, e elétrico. Sabe? É aí que os governos, que é importante o seu voto e a sua consciência. O que o partido, ou o que o candidato, não só o candidato, as pessoas acham que é o presidente que muda o mundo. Gente, a Câmara dos vereadores, do Senado, é ali que... Cara, eu vi, que eu quase não vejo coisas aí no Brasil, e mesmo aqui na Espanha, em geral, as notícias, que o meu processo está sendo longo e evolutivo, e a forma que eu estou vibrando e ajudando esse mundo a ser melhor, porque eu estou sendo esse melhor ser humano, não dá para fechar os olhos para tudo que a gente vê. Eu vi um trecho da CPI dos jogos, que eles chamam aí no Brasil dos tigrinhos. Eu não sei se foi mais vergonhoso a participação dos influenciadores, que triste quem se influencia com esses seres. Não dá para chamar de ser humano, né? Porque são seres. Ou os deputados votando contra o aumento da IOF, né? Que taxaria esses jogos, enfim. Não, e a participação deles, que teve as perguntas tão sem base, de um tema tão necessário, que é um vício, tem pessoas que perdem tudo, e não é vício, gente, não é porque as pessoas querem, não, é muito difícil. O vício químico, o vício emocional dos jogos, que entra aí tudo isso, e essa irresponsabilidade dessas pessoas que têm 50 milhões de seguidores, que no contrato está escrito que quanto mais a pessoa perder, mais elas vão ganhar. E chegar lá descaradamente e dizer, eu não sabia. Cara, os deputados chegam... indo tirar foto. Eu falei, cara, eu nem sei por que veio isso, mas eu falei, cara, tá difícil, viu? Brasil, a gente quer te ajudar, mas tá difícil. Fala. Esses influenciadores chegam a ganhar 400 mil por mês para fazer essa divulgação. Então, mas você trouxe um assunto bem importante, porque não dá para a gente falar de mudança total, sendo que a gente tem um legislativo que é extremamente corrupto, né? E omisso, e você tem um Senado que veta projetos ambientais do presidente, né? Que veta os decretos vindo direto da presidência, têm sido vetados, né? Então, a gente está numa situação extremamente difícil no Brasil, né? Então, a consciência... a base. A consciência, desculpa te interromper, é igual para você... Não, continua. Essa consciência com relação a quem votar, por que votar e saber em quem está votando, ela é de extrema importância, né? É de muita extrema importância, né? Porque, por exemplo, projetos a favor do agro todo mundo aprova, projetos a favor dos grandes, né? Dos grandes ricos todo mundo aprova, né? E projetos que, por exemplo, Marina Silva foi utilizada recentemente por causa da questão da PL da devastação, né? Ou seja, eles querem tirar o direito de se ter um licenciamento ambiental, porque tirando esse direito, eles conseguem construir incineradoras, indústrias em qualquer lugar, que seja patrimônio tombado, né? que seja, você vai ter. Exatamente. Então, é uma briga constante, então não é utopia, você não falou isso no momento errado, porque tudo isso que a gente está falando, a gente respira político, né? E se a gente não escolher os nossos candidatos posteriormente, a gente pode ter grandes problemas, né? Enfim, mas como você trouxe, né? Eu não posso me estender muito, daqui a pouco eu tenho um outro evento. A gente acabei mudando, a gente mudou o horário aqui, eu mudei o horário lá. Do outro. Então,
quando você traz a questão do transporte público, também é de extrema importância para a mitigação, cara. Porque é muito importante usarmos cada vez mais o transporte coletivo quando o transporte coletivo funciona. De qualidade. De qualidade. Não no Brasil, que no caso que a nossa questão do transporte público é o caos generalizado. Exatamente. Né? A questão também de escolher a alimentação, né? Para você ter uma ideia, a indústria agropecuária, ela hoje, só a questão das grandes fazendas de gado, eles são responsáveis por 25% da emissão de gases de efeito estufa. Exatamente. Então, exatamente. Então, assim, são assuntos que a gente pode falar assim, né, posteriormente. Claro, vamos, sim. E a gente pode ir trazendo, sabe, o agronegócio e falar realmente o quanto isso é prejudicial como um todo, né? Simone, enfim, olha, tudo está interconectado. Eu não falei para você, mas eu vou te falar, não sei se você sabe. Nós estamos em águas internacionais, querida. Esse canal não tem jurisdição. Aqui nós temos voz, sim. Então, tudo que você, volto a repetir, tudo que você saiba e veja que é necessário, traga. Traga e vamos falar, porque é assim, sempre quando nós formos para termos que levam à finitude, você já entendeu? Sobretudo a autofinitude, ou algumas outras palavras, nós temos que saber utilizar as palavras de uma outra forma. Mas traga tudo. Para as pessoas terem consciência mesmo, porque do jeito que está, não vai acabar bem, sabe? Para todos nós. E mesmo que você tenha muito dinheiro... Cara, no dia 28 de abril, quando teve o apagão aqui, não sei se você viu, nós ficamos do meio-dia até eu cheguei em casa às 6 da tarde, eu fui andando, porque parou tudo, ficou sem luz. Teve gente que só teve luz no dia seguinte. Claro, não funciona o cartão. E nem para sacar dinheiro. E mesmo quem tinha dinheiro efetivo não podia comprar. Era o que os antigos falavam. Minha mãe falava, a avó dela falava. Vai chegar um momento que mesmo quem tenha dinheiro, você não compra comida. Esse dia chegou, aqui na Europa. Por isso que eu estou falando para você, esse caso do aquecimento global, que vai englobando tudo, é muito necessário. E quando isso chegar, nós viveremos, e dá igual que você tenha dinheiro ou não, foi como a pandemia, sabe? E é assim, eu só tenho a agradecer a você, te amo de paixão. Em novembro eu estou chegando aí no Brasil. Mas para o mês que vem, você veja e escolha o tema que você queira falar. Sobre tudo isso, Simone, traga aqui o que você acha que é pertinente, porque você mora aí. E é para eles que nós temos que falar. Você está aí, entendeu? Então, tudo que você trouxer, veja que seja necessário, traga, que aqui está aberto para isso, tá? Eu não sei se você quer falar alguma coisa a mais. Ah, você já preparou o meu macacão quando eu for aí, que eu vou andar de caminhão com eles, hein? Tá aqui separadinho para você. Até falei, tava falando de você essa semana para as meninas. Ele vem aqui para vocês conhecerem. Vou em novembro. Não, então, eu acho que... Fala, desculpa. Eu acho que é isso, né? Eu acho que, como eu disse, se a gente conseguir mudar o hábito da pessoa que vai levar uma sacola retornável, né? E ao invés de trazer os saquinhos do supermercado, eu acho que já é um ganho, né? Já é um lucro. Sim, estou muito feliz de estar aqui. Né? Obrigado sempre, muito sempre pelo convite. Que bom, gata. Olha, então a gente combina para o mês que vem. Tem muitas outras coisas que eu queria falar com você, mas você, como sempre, foi perfeita. Mas disso que a gente falou, e sobre as outras conferências que você vai dar, para o mês que vem, vamos nessa linha, sabe? Tudo está interligado, Simone. Não se resuma a nada. Você é uma mulher extremamente inteligente. Vamos falar de tudo, porque é assim que as pessoas têm que ter consciência que uma coisa é em cadeia, né? É uma cadena, né? Uma coisa influi na outra, né? E é isso aí, gata. Olha, obrigada.
eu vou deixar você se despedir, depois eu quero ver, porque eu não estou te vendo, eu só estou me vendo e vendo esse mar lindo aqui, quero ver como é que foi nós dois aqui juntos. E obrigada sempre, tá, por você me dar a oportunidade de aprender com você. Vai lá. Imagina, eu que agradeço, né? Eu amo o meu trabalho, amo o que eu faço, enfim, né? E para mim é sempre um prazer aí poder falar para todo mundo, para quantas pessoas for possível, da importância de todo esse processo, né? Da reciclagem, trazer visibilidade ao catador e trazer um pouco, compartilhar um pouco dessa responsabilidade com todo mundo que está assistindo ou que vai assistir, com todas as pessoas que recebem informação. Então, eu só tenho a agradecer. Que bom, obrigada. Você viu aqui onde eu estou, né? Para te deixar com mais conta. Se bem que vocês passaram um verão aí maravilhoso, né? Não é lindo, gente? Né? A vida não é maravilhosa? A gente tem que agradecer, não tem que valorizar esse planeta. Não é maravilhoso. Sim, olha esse céu. Não é? Vamos juntos, né? Maravilhoso. Não, aqui tá nublado, hein, agora. O céu da Espanha é a coisa mais dura, assim, tremendo. Então, eu vou chegar no Brasil dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro fica até dia 3 de dezembro. E eu quero muito fazer muita coisa com você aí. Eu não vou ficar muito tempo em Ubatuba, vou ficar lá no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira, onde meu irmão tem a fazenda Nova Agrícola. Aí em Ubatuba eu vou ficar, mas não tanto. No Ipiranguinha, o mínimo possível, eu vou lá se for uma vez ou duas. Mas eu preciso muito de passear, descansar minha alma. Sabe, tem lugares aí lindos. E estou muito feliz, vou te conhecer em pessoa e vamos fazer esse trabalho aí junto. Obrigada, Simone, sempre, tá? Eu que agradeço. Um beijo. Tchau, gata. Tchau.